Vamos dar uma passada ali no Festival de Veneza, claro, ali na Itália, que está dando o que falar, onde o cronista mais ácido da cultura brasileira e internacional, Josias Teófilo, amigo do nosso Morning Show, está lá acompanhando tudo bem de perto, vivendo ali, enfim, tenho certeza que grandes histórias. Tem um filme sobre Putin, inclusive. Inclusive, a gente já vai estar trazendo ele muito em breve aqui, porque esse era o meu gancho perfeito, antes esse breve... Só um segundo, minha diretora Helena, só porque a gente vai estar trazendo o Josias já, e a gente vai poder ouvir dele também a impressão que ele teve do filme O Mago do Kremlin, né, que é envolvendo toda a ascendência ali do próprio presidente russo Vladimir Putin e toda a polêmica que o envolve, talvez um dos homens mais misteriosos, ele que parece um vilão do 007 da vida real e tudo que está por trás da ascensão dele da ao KGB. poder. Exatamente. A gente já vai estar voltando aqui com o Josias muito em breve, enquanto a nossa produção trabalha nesse sentido, mas que eu tô doido para ver esse filme, eu tô. Eu também, Marinho. Tô muito curioso, porque a vida do Putin é uma vida de cinema, né? É uma coisa... Um ex-agente da KGB parece vilão de novela, né? Que depois se torna líder russo e tem essa pretensão de restauração do que ele chama de a Grande Rússia, que é uma ampliação do território russo, como em padrões anteriores. Até o Josias falou que assistiu o filme, né? Ele foi privilegiado assistindo. Que agora sim a gente vai chamar o homem. Fala, Josias! Beleza, mestre? Como é que você tá, meu irmão? Agora sim. Como é que foi o filme, afinal de contas? Palavra é sua. O Putin que derrubou o sinal do Josias, eu acho. Pois é. Então, é o seguinte, o filme é muito chato, é muito difícil assistir. Eu vi que algumas pessoas saíram da sessão, uma sessão imensa no Pala Biennale, que tem mais de 2.000 lugares. Estava todo mundo interessado para ver Jude Law, para ver os atores. Agora, o filme ele tem um problema muito sério, que ele é meio aculturado. É assim, é de diretor francês, sobre personagens russos com atores americanos e ingleses, aí ficou uma coisa assim meio genérica. E, além disso, o filme é excessivamente informativo, isso parece um podcast. É longo demais, na verdade parece um podcast do Chico Felitti, né? Que é longo demais, não acaba nunca. Agora, tem um fator interessante, que ele é bastante informativo, assim, dá para aprender bem como é que Putin chegou ao poder naquele contexto. Agora, tem outro grande problema, que é o seguinte: a reconstituição da época ali do final da União Soviética é muito mal realizada, né? Então, é um problema sério o que é que acontece. E aí, a gente vê que, se você vê, por exemplo, Chernobyl, a série, você vai entender o que é uma bela de uma reconstituição da época soviética, né? Foi feito assim, o tratamento das cores e tudo mais. Então, olha, os filmes que eu estou vendo aqui são uma verdadeira decepção, entendeu? Agora, a maquiagem tá bem feita, né? Porque o cara tá parecendo muito. Peraí, eu tava até em dúvida aqui se isso eram próteses ou inteligência artificial para ficar tão parecido mesmo com Putin, né? Tem a resposta pra gente, Josias? Não, é o seguinte, outro problema é o Jude Law, ele é uma pessoa, ele é uma personagem assim um pouco delicado para interpretar Putin, entendeu? Putin é uma pessoa assim muito, é um sujeito durão, um personagem fortíssimo, e Jude Law é assim um galã, é um cara, então não funcionou, infelizmente não funcionou, foi uma decepção. E eu vi a crítica que saiu no Variety dizendo assim que é um telefilme, desqualificando o filme, e infelizmente é mesmo. Agora, falando em atores, enfim, famosos, um outro aí que acabou roubando muito a cena, né, Josias, né? Ele que foi inocentado de diversas acusações, 9 acusações, para ser mais preciso, de abuso sexual nos últimos anos, passou um calvário, estava talvez no auge da carreira dele, foi uma queda ali duríssima que ele teve que lidar, mas pelo visto está voltando a aparecer e frequentar o topo aí da cadeia alimentar do cinema global, né, que é o Kevin Spacey. Ele que está na luta contra o cancelamento, foi a Veneza para promover o primeiro trabalho de realização ali em 20 anos, né? Eu queria te entender um pouquinho mais sobre a importância dele em Veneza. Pois eu tive a oportunidade de ir a um jantar do Better World Fund, que é um evento feito por um francês chamado Manuel Della Rocca, que
que faz caridade. Então, eles arrecadam fundos para pessoas com autismo, para pessoas carentes. É um projeto bem interessante. Eu fui convidado, estava lá o Kevin Spacey e estava também a Carmen Maura, aquela atriz de Almodóvar, né? E o Kevin Spacey mostrou o trailer do filme dele, que se chama The Portal of the Force, que é um filme assim bem fantasioso, que ele está dirigindo e atuando. Então, ele está voltando ao cinema aos poucos, depois do cancelamento, e você vê que é um ator importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, o som, quando a gente abre a Netflix, que é o tadam, é do anel dele batendo na mesa, no personagem de House of Cards, que começou muito bem, que é uma série que começou de forma excelente e terminou muito mal, porque nesse tempo ele foi cancelado, foi acusado de assédio sexual por alguns rapazes, e não se provou isso, ele foi inocentado, e agora dá para ver, ele fez um discurso lá, dá para ver que ele ainda não está bem, assim, dá para ver que isso o afetou profundamente, a voz dele está um pouco debilitada. Tudo bem, ele tem 66 anos, mas não parece ser só a questão da idade, parece ser que ele está se recuperando mesmo. É um processo realmente muito difícil chegar a passar por isso tudo e ter que retomar uma carreira do zero, né? Então, esse cancelamento é ainda mais uma perda de um talento tremendo, que quantos filmes excelentes ele fez. Eu vou dar um exemplo, que é L.A. Confidential, Los Angeles Confidencial. Não, dentre tantos, né? Nós que somos os craqueiros viciados em política, como eu, confessos aqui, tem que sempre render as homenagens e agradecer pela atuação magistral em House of Cards, com o presidente Frank Underwood, sempre maquiavélico e operando ali nos bastidores, baita atuação, e tantos outros aí que garantiu até o Oscar de melhor ator, acho que 2 vezes, se não me engano, né? De qualquer forma, é o seguinte, acho que parece que na Europa ele está tendo uma acolhida melhor do que as costas viradas que ele ainda está tendo em Hollywood, por exemplo. Ele nunca negou condutas impróprias, mas negou a ilegalidade. Pelo visto, as cortes estão referendando isso e o absolvendo de todas as acusações, que ele é fruto também de uma época onde o que acontecia em sets e bastidores era muito mais normalizado, algo que é intolerável hoje em dia, essa cultura de lascívia, devassidão, de dedos em lugares impróprios, se é que você me entende, Josias? E aí, você concorda com essa tese também? Sim. E você falou uma coisa interessante também, que é o seguinte, na história do cinema americano, muitos grandes diretores e atores foram acolhidos pelo cinema europeu. Por exemplo, Orson Welles. Então, Orson Welles ele teve grande dificuldade de financiar os filmes dele, não obstante os filmes dele estarem entre os 100 melhores da história do cinema, segundo as maiores listas da crítica, e ele foi acolhido pela Europa. Então, o Kevin Spacey, pelo que eu vi, a produtora dele estava lá também no evento, pelo que eu vi, foi ela que produziu, ou seja, financiou, ou seja, produção europeia. Não é uma coisa bem interessante. Eu espero que ele volte a atuar, porque ele é um excelente ator, ele é um excelente narrador também, ele narrou muitos documentários, é um talento imenso. Somos dois. Vamos partir para um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show, volta já. Josias, para finalizar aqui, 13 minutos de palmas ali, todo mundo em pé para o filme do Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Fez por merecer, fez jus aí a essa longa sessão de palmas? Salvou o Festival de Filme Chato? Salvou o Festival de Filme Chato? Mas... Mais ou menos. Pô, bem, eu achei, olha, é o seguinte, o filme tinha tudo para ser excelente. O filme foi filmado em película, foi feito com efeitos práticos, isso tudo que você está vendo aí foi reconstruído mesmo por marceneiros e pessoas, não foi nada com aquele fundo verde, né? Então foi tudo reconstituído, foi excelentes atores, um diretor que ganhou o Oscar, e entretanto o filme é chatíssimo, o filme se explica a todo momento, o filme é muito... Eu notei que os espectadores assim, não estavam interessados, as pessoas que foram comigo, atores, gente de cinema, não gostaram também. Olha, sinceramente, é uma decepção, viu? É uma decepção atrás da outra, o cinema tá difícil. Ou seja, Josias, o bom são as gôndolas de Veneza. Não, melhor, olha, eu vou te dizer, é melhor você sentar na praça
sentar e ficar olhando as coisas acontecerem, você vai ver coisas mais interessantes do que o que está acontecendo no cinema. Olha só, Alfred Hitchcock dizia que o cinema é a vida sem as partes chatas. Aí disseram que os filmes da Sofia Coppola, ela só deixou as partes chatas. Eu estou vendo o cinema agora, só estão deixando as partes chatas. Eu quero ver o cinema do passado. Aliás, eu vi um documentário interessante. Deixa eu dizer uma coisa boa que teve. Que foi um documentário sobre Kim Novak, que é atriz do filme Vertigo, que em português é Um Corpo que Cai. Ela está com 92 anos, está viva, está ativa, falando muito bem. E isso sim foi bem interessante. Ela, depois desse filme, que foi um dos melhores filmes de Hitchcock, ela abandonou a carreira no cinema e foi simplesmente ser dona de casa. É interessantíssimo, essa história é interessante, mas assim, quando aparece uma coisa interessante num festival, é um documentário sobre alguém que fez alguma coisa relevante no passado. Pelo amor de Deus. Esse é Josias Teófilo. Sempre sulfúrico, ácido, impiedoso, Josias Teófilo. Ninguém passa aí pelo crivo e pela crítica dele. Obrigado, a gente te aguarda aqui em São Paulo quanto antes. Boa viagem por aí, querido. Valeu. Ô, sujeito difícil de convencer esse Josias, hein? Não, eu fico imaginando todo mundo batendo palma 13 minutos, uma salva de palmas, ele só... Uma palma só. Palma. O Josi. E olha lá. Eu fico imaginando ele falando assim, mas por que estão aplaudindo? Quem que tá aplaudindo aqui, não sabe o que? Quem que tá aplaudindo? Que ele faz a descrição inteira de um filme que tem tudo pra ser maravilhoso, né? E aí, mais nada disso funcionou. Não, eu vim aqui de peito, 13 minutos de palmas, que foi maravilhoso. Vai salvar um, vai salvar um. Chato. Não salvou. Estavam aplaudindo porque acabou, aparentemente. E ele tava com expectativa para assistir o Frankenstein, né? Antes de viajar, ele tava aqui falando com a gente que, quero muito ver esse filme, tem tudo para ser... Del Toro é gênio, Del Toro. Exatamente. Mas não entregou, pelo visto.